tua misericórdia. Fala conosco essa noite. Batiza com o Espírito Santo. Continua batizando aqui nessa noite. Cura o enfermo. Liberta o cativo. Que a tua glória, que a tua graça e a tua presença continue nesse local de fé. E se a igreja do patrimônio crê e concorda, diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar, igreja. Irmãos, eu não tenho como citar o nome de todos, porque essa é a minha... Não posso dizer, não vou... Minha porta aberta no Ministério da Assembleia de Deus é a Congregação Patrimônio. Acima de tudo, ou antes de todos, eu quero agradecer a Deus. A maioria de vocês sabem do meu testemunho. Sou natural de Belém do Pará, vim das drogas, viciado. Jesus me curou, me libertou lá naquela terra. Depois me trouxe para essa cidade. E eu conheci esse ministério através do pastor Alex, muitos de vocês conhecem, aqui nessa igreja. Então eu louvo a Deus pela rica oportunidade que eu tenho de poder estar ministrando a palavra aqui nesse altar. Lembro-me da primeira vez que eu li um versículo na Assembleia de Deus, foi nesse altar, em abril de 2021. E pela bondade do Senhor, nós estamos aí novamente trazendo a palavra de Deus nessa noite. Então agradeço ao meu Senhor por essa oportunidade. E abaixo de Deus, quero agradecer ao nosso pastor, que é o pastor Álvaro, que tem permitido nós estarmos andando nas nossas congregações, ministrando a palavra de Deus. E também ao pastor Davi, homem de Deus, no qual nós temos ouvido. É impossível não ouvir. Jesus falou assim, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível você passar e não ver. Então, agora eu comentei com ele ali, que tudo é para a glória de Jesus Cristo. Isso não tem dúvida. Mas nós ouvimos do trabalho que está se fazendo aqui nessa congregação. Então, agradeço ao pastor Davi, sua esposa, a irmã Daniela, que nos recebe muito bem. Aos líderes de jovem, irmão André, sua esposa, a irmã Suélia. E também ao co-pastor dessa igreja, o pastor Márcio, um grande amigo. Eu não vou citar o nome dos restantes, porque seria injusto. De repente, posso esquecer um. Mas vocês moram no meu coração, da minha esposa Poliana. Também agradeço a ela, que aonde quer que eu vá, não tem tempo ruim. Minha esposa tem nos acompanhado, nos auxiliado, nos ajudado na obra do Senhor. É uma alegria tamanha, irmãos. Quando recebi o convite do irmão André, muito me alegrei por essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Eu sei que eu estou em falta. Prometi estar aqui pelo menos uma vez no mês, mas eu tenho uma ótima e boa justificativa dada a correria. Essa semana mesmo, eu estava comentando com a irmã Sandra agora há pouco, não fiquei uma noite em casa. Então, minha vida tem sido assim, dentro desse um ano que eu saí daqui. Então, eu peço perdão à igreja, porque eu não tenho estado presente, mas em oração estamos orando por vocês. Irmãos, vamos lá. Essa semana, eu estava pensando, no começo da semana, o que falar nesse culto. E essa palavra, ela veio nítida em meu coração. E eu fui estudar, fui ler essa mensagem. Estamos tratando, irmãos, de salvação de alma. Cantei aqui com os jovens, um louvor que diz: dos palácios eu abro mão, eu não quero não as riquezas. Se for preciso, diante da morte, o que eu quero é te servir, te obedecer. Jovens e igreja no geral. Isso não pode ser apenas da boca para fora. Isso não pode ser uma mera empolgação. Jovens, principalmente jovens. As ofertas, os manjares, a lentilha para você abrir mão da primogenitura de Deus está todo dia sendo ofertada a você, a mim e a cada um de nós. Hoje eu vi um vídeo, até baixei esse vídeo, de uma mulher americana, acho que estava tendo lá não sei se algum de vocês viram na internet, uma manifestação pró-Palestina nos Estados Unidos, e alguns falando acerca de Maomé. Essa mulher cristã, ela corre, ela toma o microfone e professa Jesus Cristo diante daqueles muçulmanos, daquele povo lá, e fala: eu creio somente em Jesus.
Mal nesta morte, Jesus morreu e ressuscitou. Aquilo, meu irmão, me alegrou, porque isso é servir a Cristo. Mesmo ante a morte, porque ela correu o risco de morte, ela com alegria professou o nome de Jesus. Eu lembro-me que quando eu conheci Jesus no ano de 2009, especificamente no mês de abril, quando eu entreguei minha vida para Ele, a minha maior alegria, a minha maior vontade era poder falar para as pessoas na rua, em especial para os drogados, porque eu tinha vindo de lá, de alguém que me libertou, de alguém que mudou a minha vida. Só que o tempo passa e o mal, os demônios, eles trabalham com o tempo. O que nós vamos ler aqui nessa noite acerca da igreja dos Gálatas, na Galácia, eles começaram na fé quando ouviram e receberam o Evangelho de Jesus. E Paulo vai dizer nesse verso de número 6, maravilho-me, ou fico assustado, fico perplexo, de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou, da graça de Cristo para outro evangelho. O diabo quer sim que você venha na igreja, preste atenção. O diabo quer que você sente nesse banco, mas que você absorva e viva o evangelho que não abre mão das suas vontades. O diabo até quer que você venha aqui na frente cantar, ou suba nesse altar para ler um versículo. Contudo, que a sua vida continue na mesma. Na prostituição, no adultério, na mentira, no site pornográfico, não dizimando na casa de Deus, não ofertando, não renunciando a sua vida. Aí sim, o diabo aplaude quando você vem na igreja, porque você continua na mesma. Estamos tratando de salvação. Só que, corpo físico vai morrer. E não tem um que não possa dizer assim, eu não tenho medo da morte. Isso é conversa. A vida é uma bênção de Deus para nós. A vida, ela nos foi dada como uma dádiva de Deus. E o apóstolo Paulo fica surpreso. Olha, eu estou surpreso com vocês. Que tão depressa vocês estão deixando ou abandonando o evangelho puro por um outro que não é evangelho. O que estava acontecendo? Judeus estavam incitando os gentios. Nós somos gentios. Tem algum judeu aqui nessa noite? Não, né? Nós somos gentios. Nós éramos estranhos à aliança de Deus. E através de Jesus nós fomos enxertados em Israel. Naturalmente o gentio não tinha a obrigatoriedade de circuncisão e demais ritos religiosos da tradição judaica. E os judeus da época estavam virando a cabeça da igreja com o sistema religioso. Olha, vocês têm que circuncidar, pastor Márcio. E Paulo escreve a eles, estou surpreso de que tão depressa vocês abandonaram o evangelho para outro que não é evangelho. Mas, no verso 7, o Paulo fala, há alguns que vos inquietam, ou seja, que vos perturbam, que está tirando a vossa paz, que está distorcendo o evangelho de Cristo na cabeça de vocês. Há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem alguns aí no meio de vocês que eu estou sabendo que quer deturpar o evangelho. Tem igreja para todos os tipos e todos os gostos. Não estou criticando nenhuma, absolutamente nenhuma. O Senhor é testemunho que eu estou falando. Você pode ir em uma igreja A, B, com a parede preta, amarela, verde, cinza, isso não importa. O que você tem que viver é o evangelho, é a palavra de Deus. Você tem que entender que Jesus, quando fala assim, quem quiser, ninguém é obrigado, mas quem quiser vir até mim, negue-se, tome, e o quê? Isso é para todos. Igreja A, B, C, D, E, F. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Aí eu te pergunto, aonde você estará daqui 5 anos? Você que me ouve aqui nessa noite. Você continuará no caminho da fé seguindo a Jesus? Ou daqui a 5 anos você vai estar olhando para as propostas do diabo? Você vai estar olhando para a religiosidade e se afastando da cruz de Cristo. Lembra
que naquele dia Jesus falou que muitos chegarão diante dele, muitos! Senhor, no teu nome, Senhor, eu evangelizava, eu expulsava demônios, Senhor, eu cantava no grupo lá de louvor da igreja, de segunda-feira até ir orar. Jesus não é o pastor Davi, não é o pastor Álvaro. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, dirá: apartai-vos de mim para a perdição eterna, eu não vos conheço. Irmão, se existe palavra mais triste que essa, eu desconheço. Porque trata-se não de alguém que estava lá fora, de alguém que está aqui dentro. No culto de ceia, no culto de adoração, no culto de missão, no culto de jovem, ouvindo a mensagem que transforma a vida, mas suplicando continuar em uma vida, em um evangelho de facilidade, que transtorna a igreja e que leva, arrasta para a perdição eterna, igreja. Muitos não dão glória essa hora, porque é uma mensagem dura. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, olha só Paulo falando de si, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer maldição. Olha, pode descer até um anjo, ou eu mesmo, pregar outro evangelho diferente do qual já tenho anunciado, seja amaldiçoado. Temos visto evangelho que aceita o homossexualismo, evangelho que aceita idolatria, evangelho que aceita vícios. Temos visto o evangelho que aceita tudo aquilo que é contrário e avesso à vontade de Deus. Paulo diz: seja amaldiçoado. Quando te oferecer o evangelho de facilidade, que você pode deitar com a sua namorada antes do casamento, que você pode, enfim, não vou ficar citando pecados porque aqui a maioria é adulto. Você sabe do que eu estou falando. Um evangelho de facilidade, de comodismo, de conforto, de zona de conforto. Quando te oferecer esse evangelho como o diabo oferece para Jesus: olha, se prostrado você me adorar, eu te darei toda a glória desse mundo, porque me foi entregue. E Jesus, de pronto, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. É o que você tem que responder para as propostas, para as ofertas que vem para a sua vida. Quando vier a proposta, a facilidade, lembre-se, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu fico perplexo quando eu ouço alguém falar assim: pastor Davi, eu não gostei do culto, como se o culto fosse para você. O culto é para cultuar aquele que vive e reina eternamente. O culto não é para a igreja, o culto não é para adorar o pastor Márcio, o pastor Davi, nem o pastor Álvaro, nem ninguém. É aquele que vive e reina, que está com você aqui, e que amanhã, às 7 da manhã, quando você sair para trabalhar e continua com você tem que continuar cultuando. Principalmente lá fora, aqui dentro é fácil. Aqui você está num ambiente propício à sua fé. Você tem que cultuar principalmente em meio aos gentios. Você tem que dar sabor para o mundo lá fora. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo reconfirma o que ele está falando. Olha, igreja, se vier aí no meio de vocês, ao contexto da época, judeu, falando para vocês que são gentios, que tem que circuncidar, seja amaldiçoado. Isso é religiosidade. A religiosidade é a pior problema que tem na vida do ser humano. A exemplo do que está acontecendo agora em Israel, entre palestinos e judeus. Aquilo de tudo é religiosidade. Mas Israel não pode ficar de braço cruzado, apanhando, tem que se defender. Israel não começou essa guerra. Israel é a nação santa escolhida por Deus, e tem que se defender sim. Na última quinta-feira retrasada, perdão, eu estive na congregação Betânia, eu estava lendo sobre o rei Manassés para a igreja. E lá vai dizer, Deus vai falar para Manassés e para o povo que as mãos dele nunca se apartariam de Jerusalém. Então, o fim dessa guerra a gente já sabe, Israel é vitorioso, a não ser que a Bíblia seja mentirosa. Você pode glorificar a Deus por isso, igreja? Verso 10. Paulo pergunta: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aí eu meditando nisso, eu escrevi aqui: estamos tratando de vida eterna. Uma vez que o diabo não conseguiu impedir a palavra de Deus de chegar até nós, ele trabalhará calmamente com o tempo, pois no início, fervorosos na fé, estamos 100% vigilantes. Eu lembro-me agora, em cima disso que eu escrevi, o diabo ele tenta impedir o evangelho de chegar até você, não conseguiu, chegou, aí você se converte, aceita Jesus, ali 100% na fé, vigiando. Aí o diabo ele tem paciência, ele quer que você baixe a guarda, ele quer que você baixe a guarda, ele quer que você baixe as mãos e fique de boa. Aí ele vai adentrar. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 22 anos de idade, pastor Davi e pastor Márcio. Tinha mais 2 jovens, e nós éramos um trio. Era eu, o Bruno e o Rodrigo. Nós éramos jovens que tudo fazíamos junto. Era evangelismo, leitura da Bíblia, oração, vigília. Nós íamos para a casa do Bruno, virávamos a madrugada, orando, lendo a Bíblia, daqui a pouco brincava um pouquinho de videogame. Amanhecia o dia, nós 3. Passou-se o tempo, nós 3 fomos para a obra, em outro ministério isso, para a obra integral, de tempo integral. O Bruno e o Rodrigo saíram, mas continuaram na igreja, eu fiquei lá firme. Passou-se mais um pouco de tempo, o Bruno se desviou. Passou-se mais um pouco de tempo, o Rodrigo se desviou. O Rodrigo já morreu em 2021, tinha minha idade, ou era um ano mais velho que eu, morreu de Covid. E quando morreu, até então a notícia que eu tinha é que infelizmente ele estava no mundão, cachaça, pagode, ele gostava muito de pagode antes. E o Bruno, a última notícia que eu tive, infelizmente tinha voltado para as drogas. O diabo, ele não tem pressa não, igreja. Às vezes você fica assustado assim: nosso irmão Denis só fala no diabo, mas não é. É porque a gente tem que entender a clareza das estratégias do mal contra a nossa vida. Temos que entender. E pela misericórdia de Deus, me humilhando, pecando, errando, falha aqui, falha ali, mas com o rosto no pó: Senhor, me ajuda, tem misericórdia, me dá forças. Não é fácil, você sabe que não é fácil. Tem me buscado misericórdia. E estamos aí 14 anos servindo a Cristo Jesus. Dentro desses 14 anos, eu encontrei com um sistema religioso e que em um período de tempo até consigo fazer comigo como aqueles judeus fizeram com a igreja na Galácia. Espiritualmente falando, eu estava me circuncidando, virando um religioso. Eu não dependo, hoje eu entendo que eu não dependo de objeto ungido, nem de nada, para servir a Deus. Eu tenho que crer naquele que vive e reina para todo sempre. E quando vier a afronta, os problemas, eu oro no nome de Jesus. Eu não preciso de objeto ungido, eu não preciso de circuncidão espiritualmente falando, eu não preciso de nada, eu preciso da palavra de Deus. E no nome de Jesus, Paulo vai escrever aos Filipenses. Porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê nisso, igreja? Você pode glorificar Deus por isso? Eu não preciso viver de paletó e gravata o dia inteiro na rua. Irmão, você não precisa. Não estou dizendo que você tem que fugir do padrão da Assembleia de Deus, não é isso. Mas o seu vestido raspando o chão lá, varrendo a rua, não vai te trazer comunhão com Deus. Esse paletó e gravata não vai fazer nada. É a minha inclinação para com a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A igreja da Galácia estava se afastando. Paulo vai alertar, ele fala: acorda. Esses que estão vos perturbando está tirando o foco de vocês daquele que morreu por vocês, mas ressurgiu. E ele me encontrou no caminho de Damasco. 100% vigilante, nós estamos no começo, e atentos a qualquer investida do diabo. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E em especial com os jovens, presta atenção, e em especial com a juventude,
por uma certa falta de maturidade, vai baixando a guarda e aceitando outros meios entrar em sua vida. E esses meios vai tirando o espaço do evangelho puro de Jesus. Assim estava acontecendo com a igreja na Galácia. Começaram na fé, firmes, fervorosos, crentes fiéis. Porém, com o tempo foram permitindo a religiosidade tomar conta das suas vidas. E é importante frisar, igreja, que essa religiosidade estava sendo implantada por pessoas dentro da igreja. E essa é uma das grandes estratégias do diabo, fazer com que percamos o foco da cruz de Cristo e passemos a dar mais crédito a dogmas religiosos, e uma vez assim sendo, estaremos fadados ao fracasso espiritual. Pois a carne que luta contra o Espírito de Deus estará tendo êxito e, consequentemente, nos levando à perdição. Cuidado para você não ser um religioso. Também, cuidado. Lembra que Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A maioria de vocês aqui sabe que eu tenho uma pequena venda de calçado. Minha esposa está à frente e eu comecei tem 2 meses a vender carro. Como a maioria de vocês, eu trabalho no meio de ímpios. Como o pastor Márcio sempre me conta aqui, dos rapazes que trabalham com ele na obra, ele fala de Jesus para eles. Nós trabalhamos no meio de ímpios. Isso não quer dizer que eu vou ficar lá, vou me fechar do paletó e gravata, ficar de cara fechada, parece um bitolado que não consigo ter acesso às pessoas. Não, a gente tem que ter sabedoria. Converso, brinco, abraço. Homens, né? Não estou falando das mulheres, não me interpretem mal. Quando permitem, ou quando eu vejo uma pequena brecha, eu falo de Jesus. Vou ver ali uma transformação na hora? Provavelmente não. Mas o que eu tenho que fazer é semear. Aí começa daqui a pouco, entre os homens, uma conversação que não vai edificar em nada a minha fé. Eu estou ali perto deles, na hora eu arrumo uma conversa no celular e sai de perto. Oi, o que eu vou ficar ouvindo ali? Vai edificar o que na minha vida? O que eu vou aprender com aquelas conversações de homens de porta de bar, de porta de boteco? Quando é uma coisa profissional, a gente conversa, mas quando começa aquelas conversas lá eles até falam assim, chegou o pastor, não conversa não. Eles brincam falando de mim. E eu louvo a Deus por isso, porque no mínimo alguma coisa diferente estão vendo na minha vida. Igreja, no mínimo, jovens, presta atenção, no mínimo, os outros jovens têm que ver algo diferente de você. É o mínimo que tem que acontecer. É o mínimo, o máximo não tem. O limite não tem. Porque Jesus disse que nós faremos até obras maiores que Ele, se nós estivéssemos crendo. Nós serviremos a Ele, daremos sabor ao mundo lá fora, seremos luz aos que jazem em trevas, seremos aquela cidade edificada sobre o monte que não tem como não ver, e seremos a lâmpada. A lamparina está pendurada no alqueire que alumia, clareia todos que estão na casa. Eu te pergunto, você tem sido luz ou você tem sido trevas? Responda para si mesmo. Irmão, reconheço que eu tenho sido trevas. Então essa noite, não pelo Deus, não pelo pastor Davi, mas por conta da palavra de Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui para você se consertar e fazer um voto com Ele. E olha, esse voto que se você falar não aqui, é a partir de amanhã, no seu local de trabalho, em especial. Paulo ficou surpreso, pois aquela igreja, tão depressa, estava abandonando o evangelho do Senhor Jesus por outro que não lhes traria benefício. Tal proposta continua nos dias atuais, nosso tempo contemporâneo. Evangelhos fáceis, cheios de religiosidade, mas que não gera a salvação de Cristo em nossas vidas. Irmão, não perca tempo. Se é para estar aqui no culto, é para cultuar a Jesus. Se é para louvar, louve com a sua alma. Se é para evangelizar, ainda que você diga assim, irmão Denis, eu nem sei
me expressar diante de alguém para falar de Jesus. Eu sempre gosto de citar que, há 112 anos atrás, quando Daniel Berg e Gunnar Vingre, os pioneiros da Assembleia de Deus, chegam lá na minha terra, Belém do Pará, eles chegam, pegavam os panfletinhos e evangelizar. Qual que era o evangelismo que eles faziam? Jesus cura, salva, batiza do Espírito Santo e em breve... Não ouvi, em breve... Eles não entravam, pastor Davi, com um estudo escatológico, um estudo teológico. Não, evangelho simples. Mas com a unção do Espírito Santo. Você vai evangelizar? Não vá para ficar fazendo selfiezinha. Estou aqui evangelizando, pode até fazer uma foto, não tem problema. Mas não seja isso a intenção do seu evangelismo. Seja para mostrar para as pessoas lá fora que há um Cristo, há um Messias que morreu por ela e ressuscitou. Você vai vir aqui cantar? Cante para ele, não se importa se alguém está te observando, se a igreja está gostando, se o pastor provou. Cante para adorar. Se na hora de ofertar, não traga com dó da igreja, a igreja, coitadinha da igreja do patrimônio, pastor. Não, oferte porque você reconhece que tudo vem dele. Davi diz, pastor, Davi diz, que darei eu ao Senhor, se tudo que eu tenho vem de ti. Esse teu carrinho aí, ó, que você tem um coração que você ama tanto ele, essa malata velha que Jesus te deu. Põe o coraçãozinho nisso, não. Não põe teu coração na tua conta, que tem uma cifra monetária até maior um pouquinho que a dos outros. Você é infeliz se a sua salvação, a sua esperança, sua expectativa de vida está na sua conta monetária, você é a pessoa mais infeliz que existe no mundo. Sua expectativa, sua esperança tem que estar naquele. Agora, ainda tenho 15 minutos. Capítulo de número 5, aí nos Gálatas mesmo, verso 16. Paulo continuou conversando com a igreja dos Gálatas. Digo, porém, andai em... É fácil? É uma luta, irmãos. Volto a falar, aqui dentro é muito fácil adorar a Deus. Ainda que às vezes a pessoa, como a irmã Sabrina bem contou aqui, a gente está com tanta aflição, com tantos problemas, parece que a gente não sente nem vontade de ir na igreja. Mas ainda assim você vem. E você vem, o ambiente é propício à fé. O ambiente é gostoso. Mas andar em espírito implica, volto a falar e a frisar, em especial daquela porta para fora. E ali é andar em espírito. Também aqui dentro. Mas principalmente lá, jovens, adolescentes. Seja diferente no colégio. Vão te oferecer o que oferece para todos os adolescentes. O pecado. Você sabe o que eu estou falando. Tudo. Fale assim, ó, eu não quero. Se perguntarem por quê, fala assim, ó, por causa de Jesus Cristo, eu sirvo a Ele. Vão falar que você é cafona, que você é bobo. Me chamaram até de homossexual. Quando eu me converti, que não foram me oferecer um copo de cerveja, eu rejeitei. Me chamaram até de homossexual. Amém, não tem problema não. Sou muito casado, muito bem casado. Às vezes ela me faz mais raiva, mas mesmo assim eu amo ela. E ela me ama, eu acho. Ama, amor? E Deus tem nos abençoado. Ainda que em lutas, em batalhas, mas nós estamos o servindo com alegria. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis obrigado, irmão. A concupiscência da carne. Andai no espírito de acordo com a instrução do Espírito Santo. E não se incline, não obedeça à vontade da carne. Paulo falando, e Paulo inspirado pelo Espírito Santo. E no verso 17, porque a carne cobiça, ou seja, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, quando te dá vontade, esses dias eu vi uma palavra muito interessante, quando te dá vontade, você é crente, você serve Jesus, quando te dá vontade de errar, às vezes por um momento de não vigilância, às vezes por um momento em que você está um pouco fraco,
você vai lá, erra, peca, aquilo te incomoda, a sua consciência é bombardeada. Por quê? Porque para o mundo o pecado é normal, não para nós. O pecado não faz parte de você. O pecado não é para a sua vida. O pecado não é para o seu corpo. O pecado não é para a sua família, para a sua casa, para o seu ambiente. É por isso que te incomoda. É por isso que Paulo vai escrever e dizer que a carne, ela luta contra o Espírito Santo, ela luta contra as vontades de Deus. Esse corpo físico, enquanto vivemos embaixo dele, ele vai sempre clamar pelo pecado, ele vai sempre clamar por tudo aquilo que é do inferno. Porque o primeiro Adão pecou e, consequentemente, o pecado entrou no mundo. Mas o segundo Adão veio, que é Jesus Cristo. Paulo vai escrever isso aos Romanos. O segundo Adão veio e nos deu vida eterna. Verso 18. Mas, olha só, se sois guiado pelo Espírito, quem é que é guiado pelo Espírito Santo? Deixa eu ver. Se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Paulo ainda falando acerca dos judeus que estavam perturbando os gentios para circuncidar, trazendo para os dias contemporâneos. Você não está debaixo de religiosidade, igreja. Não é pecado você ir num clube com a sua esposa, colocar uma bermuda e tomar banho na piscina. Você vai tomar um banho de calça, pelo amor de Deus. Não é pecado você correr no Parque Sabiá, você vai correr de calça jeans, paletó e gravata. Tem dó. Mas quem é crente tem postura, sabe se vestir, sabe conversar, tem sensatez. Não esteja debaixo da lei, não esteja debaixo de religiosidade. Os dogmas religiosos não vão te levar a lugar nenhum. O que te salva é a obediência à palavra de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Verso 19. Porque as obras da carne... aqui é forte. As obras da carne são conhecidas. As quais são adultério, prostituição, impureza. Gente, como tem gente impura. Às vezes, pastor Davi, o senhor para estar no evangelismo, está num grupo ali, aí o senhor vai evangelizar uma moça. Aí o irmão está de longe, o pastor Davi conversando com a mulher ali. Isso é malícia, irmão. Isso é coração impuro. Você não consegue ver maldade. Seus olhos estão cheios de trevas. Você não consegue ver bondade. É igual Jesus quando para conversar com a mulher lá, a samaritana. Os discípulos ficaram surpresos, porque estavam pensando que a mulher, por ser samaritana, e também porque era mulher. Religiosidade. Religiosidade. Não seja religioso. Não seja uma pessoa maliciosa, que só vê maldade em tudo. Que só vê engano, não consegue ver luz, não consegue ver paz, não consegue ver verdade, só vê mentira. Se a sua vida assim está, é noite de concerto com o Espírito Santo. E ele batiza crente aqui nessa noite. Verso 20. Idolatria. Idolatria não diz respeito apenas à imagem, não, viu? Aos católicos, não. Quando se fala em idolatria, você já imagina o católico. Às vezes você é um crente idólatra. Idolatra filho, idolatra filha, idolatra o seu cargo que você tem lá fora, idolatra o seu cargo eclesiástico, idolatra tudo. Jesus disse assim, aquele que ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso é idolatria. Você não pode idolatrar ninguém. Eu não posso amar a Poliana mais do que a Deus. Eu não posso amar a igreja física aqui, o ministério da Assembleia de Deus, missão aos povos, mais do que a Deus. Eu tenho que amar a Ele. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas. Ponto final. Idolatria somente a Ele. A Ele eu idolatro, a Ele eu venero, a Ele eu amo, a Ele eu louvo, a Ele eu glorifico. E assim seja a igreja do patrimônio. Idolatria, feitiçaria. Não é possível que tem crente feiticeiro. Inimizades, irmãos. Facções da igreja, inimizade dentro da igreja não pode existir. Inimizade, ela ficou pro diabo lá fora, não aqui dentro. Como é que é o nome do irmão mesmo? Newton. Eu não vou muito com a cara do irmão Newton, nem falo com ele. Você não está servindo a Deus, não. Você está servindo a si mesmo, seu ego, seu coração inflado, seu coração malicioso, seu coração impuro. Você está servindo a si, você não está servindo a Deus. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
Irmão, você tem que ficar feliz quando você vê outro irmão sendo abençoado. Se no seu coração, escute, se no seu coração surte sequer um pequeno vestígio assim de inveja, repreenda esse desejo. É o diabo que está tentando colocar no teu coração. Diabo, você está repreendido em nome de Jesus. Eu estou feliz, porque o diabo e o diabo está sendo abençoado. Senhor, continua abençoando ele mais. Não dê espaço à inveja. Não é de Deus. Você vai para o inferno com paletó, com gravata, com tudo, se você for um crente invejoso. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ou seja, tem mais coisas que são semelhantes a essas, que ele nos cita aqui, a essas, acerca das quais eu vos declaro. Olha o que eu estou falando, igreja dos Gálatas, é uma declaração. Eu estou declarando coisas iguais a essas, num paralelo semelhante. Eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, não é o que sente vontade. Sentir vontade de pecar, todos que estamos embaixo do corpo físico sentimos diversos pecados. É os que cometem, os que vivem na prática. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, salvação é muito além do que eu vim aqui e falar: Jesus, eu te amo. Jesus disse: o reino dos céus é tomado por... e somente os que se esforçam que se apoderam dele. Em outra versão bíblica, se não me engano, na João Ferreira de Almeida atualizada, vai dizer: o reino de Deus é tomado por violência. E essa violência é você violentar o seu coração, as suas vontades, tudo aquilo que é avesso à palavra de Deus. Somente os que se esforçam. Não é só o crente da Assembleia de Deus. Eu tenho uma carteirinha de membro da membrazia. Eu tenho uma carteirinha, como eu tenho, de cooperador da igreja. O pastor Davi tem uma carteirinha de evangelista. Essa carteirinha de nada vale, somente aqui para o plano terrestre. Para o reino de Deus, é somente os que se esforçam. Estamos, jovens, adolescentes, não é hora de conversar. Estamos tratando de salvação de alma. Você vai morrer. Não assusta não, você vai morrer, eu vou morrer. Ou talvez sejamos a geração privilegiada do arrebatamento. Quem crê hoje? Vamos partir. E a sua alma? Não estou falando isso para impressionar a igreja, nem para que você fique depois comentando: o Denis... Não, Denis, esquece Denis. Denis é nada. Denis é um pecador miserável. É a palavra de Deus que te constrange essa noite, não é eu. E a sua alma? E a sua eternidade será onde? Onde você passará a eternidade? Responda para si mesmo. Você está se esforçando? Você ao menos está lutando para andar de acordo com a Bíblia? Com a palavra de Deus? Verso 22. Mas o fruto do Espírito. Você já viu uma árvore de manga ou qualquer outra árvore fazendo força, se esforçando, chegando a tremer para nascer um fruto? Não. Nasce natural, normal. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. As obras são naturais. O fruto do Espírito Santo é natural. Eu não preciso ficar fazendo força para o pastor Davi olhar assim e falar assim: acho que o Denis é de Deus, vou levar ele para pregar no patrimônio. Não preciso fazer força. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu obedeço a palavra dele, ainda que com todos os erros que você sabe que eu tenho, as pessoas no mínimo vão ver algo de diferente em minha vida. Mas o fruto do Espírito é, olha como o crente tem que ser: amor, gozo. Quem ama Jesus o adora. Não aqui, mas em especial lá no seu quarto fechado, quando você está dirigindo, no seu local de trabalho, está ali com louvor na cabeça, adorando a Ele, sente aquele gozo na alma, e de repente são aquelas línguas estranhas adorando ao Senhor. O fruto do Espírito é amor, é gozo. Eu sinto gozo do Espírito Santo não somente aqui. Eu estou impressionado porque a igreja está cheia, pastor Davi. Eu vou dar uns pulos aqui no púlpito do altar, para balançar a igreja. Não, isso é só movimento. O gozo do Espírito Santo tem que sentir da porta da igreja para fora. Diante de qualquer situação,
eu continuar adorando a Ele. E fruto do Espírito é amor, é gozo, paz. Todos vocês, eu, todos nós aqui presentes, já tivemos momentos difíceis. E que diante desse momento de dor, a gente teve paz dentro de nós. Chorando, derramando lágrimas. Mas tem paz dentro de mim. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Ele é comigo. Tem paz, longanimidade, benignidade. Benignidade quer dizer muita bondade. Bondade, fé. Jesus disse assim, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não tem religiosidade, não tem lei que possa apagar esse crente. E os que são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Deixa eu ver. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo estava falando de circuncidão, mas vamos trazer para o tempo contemporâneo, no todo da nossa carne. Se vivemos em espírito, verso 25, se vivemos em espírito, andamos em espírito. Se eu sou crente na igreja, tenho que ser crente lá fora. Se eu tento agradar o pastor Davi, mostrar que eu sou crente, muito mais é lá fora com aquele que não serve a Deus. Eu tenho que andar em espírito. Não sabemos a hora que ele virá. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irmãos. Perdão, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Posso orar, pastor? Igreja de pé, por gentileza. Eu quero cantar um louvor com vocês e em seguida vou orar. Um louvor da harpa. E se você quer servir a esse Cristo, é o número 305 da harpa. Nos ajude, eu não sou cantor, mas vamos cantar num coro celestial para Jesus. E em seguida eu vou orar por você. A irmã Nayara, se puder vir cá me ajudar a cantar. Ela, puxa, cadê Nayara? 305 da harpa cristã. Tá puxando. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem. Exércitos de Deus, os exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vos combater, o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está. A vitória Em força toda a igreja, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis. Ao meu capitão, hei de receber reis. Como levai o escudo sim da fé. Levai o escudo sim da fé. Pois a peleja dura é. Lutamos as flechas do mal, não temer, mas combater até vencer. Ó dos campeões, a vitória vem de Deus. A igreja de Jesus vem forte, canta o refrão. Breve vamos
frente. Aleluia! Com Jesus, todos os que são fiéis ao meu capitão, hão de receber leis, hão de receber. A última estrofe, se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, sem forças para... O Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencido avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falar, igreja. Almas ao Senhor levai. Para finalizar bem forte, breve vamos terminar a batalha aqui. Com Jesus ali. Todos os que são fiéis. Ao capitão. Hão de receber lauréis. Como galardão. Glória a Deus. Quem quer aceitar Jesus, vem cá, não vou insistir não. Irmão Denis, eu quero e faço voto essa noite de entregar minha vida para Jesus Cristo. E porque eu quero a minha salvação. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, vem cá. Eu vou orar por você, eu e o pastor Davi e os demais obreiros. Tem alguém? Ou você fala assim, irmão Denis, eu estou afastado, eu quero voltar para Jesus. Eu estava me desviando, eu quero reconciliar. Não tenha vergonha. Eu quero oração, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer ficar na frente? Jesus está te chamando, não é eu, viu? Vou parar de fazer o apelo. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Amém. Então oremos. Senhor, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, mesmo com as minhas limitações que eu tenho, não são poucas, eu transpassei para a tua igreja, Senhor. Agora eu te peço, faz aquilo que o Senhor faz de melhor. Convence-nos da justiça, do pecado e do juízo, Senhor. Nos exorta para que possamos mudar e andar de acordo com a tua palavra, amando uns aos outros, adorando a ti, servindo ao Senhor com integridade e com inteireza de coração. Pai, só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado, Senhor. Ó Espírito Santo, só tu sabe o que esse jovem, esse homem, essa mulher, esse senhor, essa senhora tem passado para te servir. De repente, ele ou ela tem sido tão bombardeada para desistir, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos a ti nessa noite, ó Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Usa de misericórdia com essa pessoa, que ela saia daqui renovada, que ela saia daqui fortalecida, e que ela saia daqui continuamente sendo guiada pelo teu Espírito Santo. E que a partir desse instante, nesse momento, haja um renovo na vida dessa pessoa, haja o gozo do teu Espírito Santo. E assim nós cremos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, a igreja fervorosa diga: amém! Graças a Deus e obrigado em nome de Jesus.